Agora nós vamos falar sobre um tema que não vou me aprofundar tanto, porque vou ser sincero aos irmãos, eu não tenho tido tanto acesso a livros de teologia, né, mais profunda. Os livros que eu tenho lido por esses dias são mais aqueles que dizem respeito à visitação hospitalar, a doentes, a como proceder numa visitação hospitalar. Talvez se para mim fosse dada uma oportunidade para fazer uma palestra sobre visitação voluntária aos hospitais, para mim seria muito mais confortável. Acredito que o que eu aprendi e os cursos que eu já fiz por aí, por diversas igrejas, me deixariam muito bem mais confortável. Mas como diz aqui o irmão, pregar é sempre um privilégio. Mas o privilégio de pregar vem sempre de mãos dadas com a responsabilidade. É preciso realmente um preparo bem sucinto, bem profundo, e enfim, acredito que os irmãos não terão aqui uma exposição bem teológica, como temos recebido do pastor desta igreja, mas vamos falar a respeito da lógica humana e a vontade de Deus. Vamos abrir no texto de Gênesis, capítulo 12. O texto é bastante conhecido, porque trata da experiência de Abrão com Deus, que lhe faz uma promessa. Diz-nos assim a partir do versículo 1. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abrão prosseguiu o seu caminho, ainda seguindo para o Negueb. Meus irmãos, a vontade de Deus, ela vai sempre conduzir nós, seres humanos,
para uma análise preliminar de um confuso entendimento. O que é que Deus quer dizer com isso? O texto que nós lemos, quem não teve ainda uma experiência de leitura deste texto, ao lê-lo pela primeira vez, vamos dizer assim, ou que leram, mas não perceberam a sutilidade da soberania de Deus, realmente deixa-nos um pouco confuso. Porque veja bem, coloque-se como uma pessoa comum, normal, que não tem acesso à palavra de Deus, e olha esse texto e leia dessa forma: Abraão, olha, Deus está te dizendo agora, sai da tua terra, sai. Sai da tua terra, sai do convívio dos seus parentes, sai do convívio da família dos teus pais, sai do meio de um relacionamento íntimo entre pessoas consanguíneas, que você está acostumado, que você aprendeu a viver. E Deus chega para ele e diz assim: Abraão, sai. Não é uma pergunta: Abraão, você quer sair? Não, Deus fala no imperativo para Abraão: Abraão, sai do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão nem pôde perguntar: Senhor, para onde então eu vou? Ele não perguntou, ele simplesmente se submeteu. E por que se submeteu? Se submeteu porque ele era um homem temente a Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E quando ele ouve de Deus esta ordem: sai da tua terra, meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, faça as malas, carregue o que você puder carregar, mas saiba, eu vou te mostrar. Abraão não sabia nem para onde ia. Eu estava comentando hoje, ou alguns dias, foi hoje pela manhã ou ontem, não sei. Eu faço nesse ano agora, nessa época de fevereiro para março, 30 anos que eu estou em Campos. Mas eu vim porque algo me falou para vir. Eu senti desejo de vir e sabia para onde estava vindo. Deixei uma terra onde eu nasci, um lugar onde eu nasci, lá deixei para trás a minha família, porque eu já tinha formado uma outra família, ou seja, minha parentela ficou. Mas eu vim, mas eu sabia para onde eu estava vindo, eu senti desejo de vir, e aqui tinham pessoas que eu já tinha mantido contatos, e tinha um certo relacionamento, o que facilitou a convivência. Mas no caso de Abraão, ele recebe uma ordem de Deus: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
porque eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Apenas esta informação que Deus deu a Abrão. Embora a vontade de Deus naquele momento tivesse sido confusa para Abrão, vamos supor assim, a vontade de Deus na vida de qualquer pessoa, seja de diversos personagens que nós temos conhecimento da palavra de Deus, ela vai se revelando ao longo do processo da nossa existência, sendo gradativamente trabalhado por Ele, conduzindo-nos para a sua finalidade. Por que eu vim parar em Campos? Agora eu sei por quê. Mas naquele momento eu vim pelo impulso de um desejo, de uma vontade, algo que não estava me sendo favorável lá e eu desejei vir. Agora eu compreendo porque esse desejo aflorou no meu coração, essa vontade. O entendimento desse processo, portanto, vai se revelando gradualmente durante a sua sequência. E em alguns casos, muito depois, com o passar do tempo. E isso ocorre por ser soberanamente conduzido por Deus. Às vezes essa conclusão da vontade soberana de Deus pode ser esclarecida e entendida dias depois, meses depois, anos bem mais tarde, e até mesmo em nenhum momento da nossa existência neste mundo. Por que aconteceu isso? Naquele momento a gente fica confuso. Por que está acontecendo isso? O texto que nós lemos da profecia de Isaías, ele diz no versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. O tempo é de Deus, irmãos. O tempo é de Deus, o tempo não é nosso. Assim como seus pensamentos e os seus caminhos não são os nossos caminhos. São diferentes, tanto caminhos quanto tempo. A vontade soberana é tudo do Senhor. Nós vivemos o Cronos, que é o nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos, palavras gregas, para diferenciar o tempo humano e o tempo de Deus. Cronos, tempo humano. Kairos, tempo de Deus. Deus sabe o momento certo de nos abençoar e cumprir com os seus propósitos, assim como os seus pensamentos são totalmente diferentes do que nós pensamos ser. Voltando então ao texto lido, o contexto deste texto sagrado, bastante conhecido, nos apresenta então essas situações estranhas. Abrão, sai daí. Eu estou ordenando, sai da tua casa. Mas ao olhar com mais detalhe e examinar o pós-evento deste fato,
fica tanto mais claro de entender onde Deus desejou conduzir a vida de Abrão, mas principalmente seus propósitos, usando desse ordenamento para cumprir a sua promessa. Quando Deus diz, e tu serás uma bênção, Deus não está lhe dizendo, olha, eu vou te abençoar bastante, eu vou te dar uma vida de muita paz, uma vida diferente. Na realidade, Deus não estava aqui prometendo uma vida de bênção para Abraão. Deus estava usando Abraão para cumprir com seus propósitos. E como eu disse de manhã, a igreja ela teve origem aonde? No Éden. Então é a continuidade do propósito de Deus em favor dos seus escolhidos. Começou lá no Éden e fez um caminho extenso de séculos e milhares de anos e passa por Abrão, mão de Deus, promessa de Deus, que nunca podemos duvidar, independente de qualquer vontade humana, Ele cumpre, independente de qualquer falha humana, Ele cumpre. A despeito de nós, a despeito do povo de Israel ter oscilado durante tantas vezes, tiveram altos e baixos, apostasias e distanciamentos da presença de Deus, mas Deus cumpriu com seus propósitos. Sai, Abraão, sai de perto dos seus parentes, sai da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão é chamado por Deus, que lhe passa então esta ordem. Para onde, Senhor? Não tem essa pergunta. Não tem. Abraão não fez esta pergunta. Apenas a indicação de Deus. Eu te mostrarei. Absurdo para o entendimento humano. Na lógica humana, Abraão pelo menos deveria ser informado do lugar para onde Deus queria levá-lo. Mas não foi assim. Se observarmos outros fatos relatados, vamos alimentando as mesmas circunstâncias, também estranhas, diga-se estranha para o conceito humano. De difícil entendimento, sim, se não for feita uma análise correta do texto e passarmos a sermos leitores da Bíblia, não como uma chamada de notícia jornalística de capa, mas ler todo o contexto e conteúdo do assunto e também posterior a ele, o que vai nos ajudar muito para entender qual foi o propósito de Deus para aqueles homens. Aí vem Isaac. A vida de Isaac nos apresenta um Deus cumpridor de suas promessas. Então Abraão já começa a entender, começa a abrir a cortina da obscuridade, do entendimento do que Deus queria dele. Em Isaac, os 4 elementos da promessa feita a Abraão, registrada em Gênesis 12, de 1 a 3, que nós lemos, começam a se cumprir. Em Isaac, primeiro, terra.
Ele permanece em Canaã após a morte de seu pai, aprofundando ali as raízes familiares em obediência a Deus. Isaque permanece em Canaã após a morte de seu pai, aprofundando ali as raízes familiares em obediência a Deus. Ali aonde? Em Canaã. Quando Abraão ouviu a ordem de Deus, ele não sabia que era Canaã. Segundo, cumprimento da promessa feita a Abraão: descendentes. Continua a linhagem através de Jacó, após o qual a multiplicação de descendentes acelerou. Terceiro, relacionamento especial com Deus. Isaque foi temente a Deus e por ele grandemente abençoado. Por quê? Porque Abraão obedeceu e Isaque dá prosseguimento. E quarto, bênção às nações. Durante o tempo que Isaque morou em Gerar, já aparecem pequenos sinais de bênçãos para as nações. Começa a população crescer e se desenvolver, Podemos destacar também algumas características de Isaque que nos mostram o quanto ele era um homem comum como nós. Às vezes nós temos um foco assim muito diferente da realidade daqueles homens. Às vezes nós olhamos aqueles homens como homens totalmente puros, diferentes de nós. Não, eram homens comuns. E Deus se utilizou das fraquezas desses homens exatamente para cumprir a sua vontade. Primeiro, Isaque. Em Isaque nós aprendemos piedade e paciência. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Piedoso e paciente. Lá em Gênesis 24, 63, diz isso. Saiu Isaque para meditar no campo. Ele estava meditando quando a caravana que trazia Rebeca se aproximou. Sua paciência é indicada pela disposição de esperar o tempo necessário para encontrar a sua esposa. Sabe com que idade? 40 anos. 40 anos. Então, com 40 anos, Isaque encontra sua esposa. O tempo de Deus para o seu casamento com aquela que lhe daria filhos para prosseguir a bênção que Deus prometeu ao povo dele através de Abraão. Isaque nos mostra um homem de vida de oração, uma característica que se repete na história com patriarcas, é a dificuldade das esposas engravidarem. Coincidência, irmãos? Não. Permissão de Deus. Porque eles foram homens de oração, foram homens que clamavam a Deus, foram homens tementes a Deus,
que não deixaram de crer na promessa. Como uma esposa estéril, como uma esposa que não pode me dar filhos, se a promessa foi feita ao nosso pai Abraão? Sara, Rebeca e Raquel tiveram que esperar muitos anos para ter filhos. Isaac então orou a Deus por sua esposa e Deus respondeu a sua oração. E não vem um filho, nascem dois. Segunda característica de Isaac, obediência e fé. Houve fome na terra, e lá em Gênesis 26 trata dessa narrativa. E Isaac deve ter tido a tentação de ir para o centro fervescente econômico da época, que era o Egito. Tem fome na minha terra, e lá tem fartura, por que não ir? Aqui eu tenho escassez, mas Deus lhe apareceu e disse: permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Gênesis 26, 3. Continuidade da bênção. Promessa de Deus. Isaac então obedeceu e Deus o abençoou de maneira que seus vizinhos filisteus tiveram inveja dele. Quarto, fraqueza e egoísmo. Agora é o ponto negativo de Isaac. Eu não disse? Homem comum. Mas Deus não deixou de cumprir com sua promessa. Ele fingiu, assim como o pai Abraão. Ele fingiu que Rebeca era sua irmã quando foi morar em Gerar, porque sendo ela muito bonita, ele temeu por sua vida. Agindo assim, ele deixou Rebeca completamente desprotegida em relação ao assédio dos homens daquela época. É marcante a semelhança dessa atitude, dessa conduta de Isaac com seu pai Abraão, que agiu duas vezes assim em relação a Sara. E agora, Jacó. Prosseguimento da bênção de Deus, promessa de Deus. Sabemos que ele foi um enganador, um persuasivo, quando se aproveitou da fome que Esaú se encontrava ao pedir os direitos de progenitura de Esaú. Jacó era o segundo irmão e em troca daria um prato de comida a Esaú. Não vamos entrar aqui no detalhe desta transação, mas a mão de Deus estava ali. Soberania de Deus. Lembram-se quando eu falei que muitas vezes fica confuso nós entendermos a vontade soberana de Deus. Como pode Deus fazer cumprir uma promessa permitindo isto? O que podemos aprender com a vida de Jacó, que foi abençoado por Deus apesar de tudo isso? O que ele fez? Por causa de suas atitudes, Jacó teve que sair de sua casa, já que seu irmão ficou irado por sua atitude e queria matá-lo. Fugiu. E não foi o primeiro homem de Deus que fugiu para não ser morto, não, porque lá na frente nós vamos ter Moisés, nós vamos ter Elias, tantos outros homens de Deus. Foram homens usados por Deus, mas que tiveram que se esconder.
mão de Deus, guiados por Deus. Não me perguntem, mas por que Deus se utilizaria desses artifícios? Não sei. Soberania de Deus. Deus, através de suas providências, guiou Jacó até Labão, onde Jacó encontrou Raquel. Esta fuga resultou nisto. Coincidência, né? Para nós. Tudo planejado por Deus. Jacó descobre que Esaú está atrás dele com 400 homens. Então Jacó, com medo, se achega ao Senhor, pedindo que o proteja e se lembre de suas promessas. Então, numa noite, Jacó se encontra com um homem e luta até que o homem fere Jacó na coxa. O homem se retirando, então Jacó o impede, não deixando ir, ao menos que ele fosse abençoado. Então o homem fala a Jacó: como se chama? Ele diz Jacó, e ele responde: então abençoou-o, mas agora será chamado Israel, pois lutou contra Deus e os homens e prevalecestes. Lembram-se pela manhã, quando eu falei que, de acordo com o caráter das pessoas, o nome é mudado. De Jacó, que quer dizer usurpador, ele passa a se chamar Israel, aquele que luta com Deus. Jacó com sua família se encontra com Esaú. Jacó se ajoelha a Esaú e, pela sua surpresa, Esaú vai e abraça fortemente a Jacó. Antes Esaú ficou irado contra Jacó, agora os dois se abraçam. Coisas de Deus. Coisas de Deus. Jacó então agradece a Deus, construindo um altar chamado o Deus de Israel. E aí nós temos José, com todas aquelas circunstâncias que nós conhecemos, e depois de tudo aquilo que ele passou com seus irmãos no Egito, eu pergunto, será que José estava entendendo tudo aquilo acontecendo em sua vida? Acredito que não. Pelo menos as palavras, a história, não diz nada que José estava convicto de que ele estava ali para abençoar a sua família e, por extensão, o seu povo. Eu acredito que não. Acredito sim que José confiava em Deus e que sua vida estaria preservada, não sabendo ele para que finalidade. No entanto, Deus estava levando-o para servir de bênção para a sua própria casa, para o seu próprio povo, como nós conhecemos muito bem a história. Moisés colocado numa cesta num rio, providencialmente entregue à sua própria mãe para criá-lo. Cresce na cultura egípcia, mas com princípios religiosos ensinados por sua mãe. Ou seja, ele não perdeu o vínculo com Deus, apesar de estar num ambiente pagão. Que isso, irmãos? Coisas de Deus, providência de Deus.
40 anos no Egito. E também fugindo daquela briga com o soldado egípcio, onde ele mata um soldado, ele tem que fugir. Ele foge para se preservar. E foge para onde? Exatamente para uma casa onde ele conhece a sua esposa. E ali vive 40 anos. E volta para o Egito para libertar o seu povo da escravidão, para levar o povo a uma terra prometida por Deus, que manava leite e mel, para que o povo iniciasse uma formação organizada de povo. Será que Moisés já tinha em mente o que Deus desejava para ele e o povo no decurso dessa história, enquanto ele estava ali no Egito, enquanto ele foi para o deserto? Então as coisas foram gradativamente se revelando a Moisés, até que ele tenha aquela visão da promessa de Deus, da ordem de Deus, de liderar o povo de Deus para uma terra bem longe do Egito. E como eu já mencionei, também Elias, que nós, os homens, estamos estudando pela manhã, algumas belas lições. Elias, cujo nome significa Jeová é Deus, foi chamado por Deus para um ministério desafiador em um dos piores períodos da história de Israel. Período este marcado por fome, miséria, corrupção, apostasia. Só coisa boa. É para esse ministério que Deus chama Elias, para confrontar o rei que mergulhou aquele povo desde a época do seu pai nesta apostasia indescritível. Mas Elias também experimentou muitas coisas e aprendeu muito com o Senhor. Foi preparado por Deus para confrontar o rei Acabe e dizer para ele a verdade, dizer para ele o que ele deveria ouvir, porque era a ordem de Deus. Elias aprendeu a confiar em Deus depois de tantas experiências de milagres, depois de encontrar-se com aquela viúva, onde ele pôde dar o necessário através do poder de Deus para aquela viúva, onde fez ressuscitar aquele menino, filho único daquela viúva. A esperança dela para que quando ele crescesse fosse uma bênção para ela, e ele morre e ele faz aquele menino ressuscitar pelo poder de Deus. Elias então aprendeu a confiar em Deus. Profetizar no tempo de Elias não era uma tarefa fácil. Elias então, ele aprendeu a depender de Deus. Elias aprendeu a ter intimidade com Deus. Elias aprendeu a se fortalecer em Deus.
E Jó, descrito no primeiro capítulo como um homem quase perfeito. Não perfeito porque ele era homem. Diz-nos a própria palavra de Deus, íntegro e correto, e que temia Deus e desviava-se do mal. Era homem mais rico do que todos os do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles. Pois no pensamento de Jó, ele meditava, ele se preocupava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. O diabo então contesta essa integridade de Jó. E Deus, de forma soberana, permite que o seu servo seja provado na fé. E como todos nós sabemos, foi um sofrimento muito além daquilo que já ouvimos e vimos até hoje na vida de qualquer ser humano, com exceção de Jesus Cristo. O que é que isso pode oferecer para nós nesses dias, irmãos? Oferece-nos a oportunidade de buscar mais o nosso compromisso como cristãos escolhidos por Deus, em reconhecer este mesmo Deus como o Deus do passado, como o Deus soberano e fiel, e em nos conduzir no mundo, nos preparando para um momento muito mais precioso e significativo da posse definitiva da Canaã celestial. Embora cada um de nós passemos por momentos complicados e nebulosos, irmãos, Deus está no controle da nossa vida. Quantas e quantas vezes podemos fraquejar diante de uma turbulência? Estava indo tudo tão bem, de repente há uma reviravolta na nossa vida. Como enfrentar? Seja no campo de saúde, seja no campo familiar, nos relacionamentos, em qualquer área da nossa vida, de repente vem uma tempestade. Esta semana eu vi uma notícia que lá no Rio Grande do Sul, uma chuva de menos de 1 hora derrubou poste, derrubou árvores, derrubou tapagem de posto de gasolina, mas foi um alvoroço, fez uma destruição, menos de 1 hora. Olha como a nossa vida pode se alterar na sua rotina. Será que, irmãos, nós estamos preparados para esses embates? Vem agora na minha memória, 22 de setembro de 2002, tudo normal, viajando com a família, ou parte da família, 2 carros, negócio feito, tudo resolvido naquele lugar. Agora vamos voltar para casa.
planos e mais planos. De repente, escureceu tudo na minha vida, irmãos. Fiquei apagado 2 dias. 2 dias em coma. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Irmãos, isso marcou a nossa família. Cicatrizes estão aqui para me lembrar. Que reviravolta na minha vida. Até o ministério de uma igreja foi interrompido. Não de uma hora para outra, mas 3 anos depois. Tudo mudado. Deus está no controle, irmãos. Deus é soberano. Deus é longânimo. Deus é generoso. Ele é poderoso em nos sustentar a fé que Ele mesmo colocou em nosso coração. Para que através dessa fé que se fortalece a cada dia, através da palavra dEle revelada e através das experiências da vida permitida por Ele, possamos enfrentar o nosso último inimigo. Descrito lá na carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte, e vai ser destruído. Cremos nisto, porque se Deus guiou o seu propósito desde o Éden, passando por Abraão, fazendo-lhe promessa, passando por diversos personagens que foram descritos, alguns deles, não foram todos aqui citados, e com todas as suas fraquezas, com todos os seus altos e baixos, com todas as desobediências e obediências, mas Deus cumpriu com sua promessa em Cristo Jesus. E Ele continua no controle até a vinda de Jesus Cristo. Charles Fuller, não conheço, mas ele citou a seguinte frase: comunhão com Deus é luta com o mundo. Não tem por onde ter, poderá ser, não. Deus é luta constante com o mundo. Não tem meio termo. Você é ou não é, tem ou não tem, vai viver com Cristo ou não vai viver com Ele eternamente. Dependendo da sua condição aqui nesta vida, você vai produzir frutos dignos ou indignos. Jesus, falando aos discípulos por metáfora, disse o seguinte, lá em João 15, 1:8, é um texto bastante conhecido, mas eu vou lê-lo. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto. Vós estáis limpos
pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim serás meus discípulos. Damos frutos não para sermos abençoados, damos frutos dignos do Espírito para glorificar a Deus. Numa das exposições feita aqui, parece-me que foi através do irmão Sérgio, ele descreveu esses frutos produzidos em nós pelo Espírito Santo, que está registrado lá em Gálatas 5, 22. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade e domínio próprio. Esses são os frutos que nós, apesar de nós, ainda poderemos produzir por causa da presença do Espírito Santo, para glorificar a Deus, não para a nossa glória. É Ele quem vai nos auxiliar, nos ajudar a produzirmos este fruto. A vontade soberana de Deus, ela pode ser obscura para a lógica humana. Mas a vontade soberana de Deus, a despeito de qualquer circunstância e natureza, ela é cumprida. A vontade preceptiva de Deus, eu já preguei sobre isto, vontade soberana e vontade preceptiva. Vontade preceptiva de Deus é que o que Ele deseja que nós o obedeçamos através da revelação das suas Escrituras. Isto aqui são preceitos para uma vida digna cristã. Vontade preceptiva de Deus, Ele deseja que sejamos obedientes. Para isto, Ele nos deixou a sua palavra, para que leiamos, obedeçamos, sigamos, atentemos para as exortações. Ele nos auxilia, mas se nós não obedecermos, não praticarmos esta leitura, fatalmente nós iremos incorrer em algumas situações que vão desagradar a Deus. Esta é a vontade preceptiva de Deus, que obedeçamos os seus preceitos e os sigamos, para que sejamos uma bênção. Que Deus, irmãos, nos abençoe sempre, através da sua palavra, através das experiências da vida, e assim prossigamos com firmeza nos caminhos do Senhor. Somos guiados pelo Espírito de Deus, mas há momentos que deveremos tomar decisões. E deverão ser decisões difíceis muitas vezes. O que nos cabe
é tão somente descansarmos no Senhor e dependermos do seu poder, porque somos guiados pelo Espírito de Deus e somos levados a fazer a sua vontade. Devemos crer e distinguir pelo Espírito qual é a vontade soberana de Deus e qual é então a sua vontade preceptiva. Ou seja, sejamos fiéis em obedecer os seus preceitos divinos para demonstrar a diferença que o mundo precisa ver em nossa vida. E assim, ó Deus, irmãos, eu rogo ao Pai Celestial que nos abençoe para isto. Amém.